Olá, muito bom dia, amigos, companheiro Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada nós começamos a perda do paraíso, dentro do capítulo 12 da Gênese Mosaica. E estávamos falando justamente dessa época que é muito rica de alegorias. E seu sentido oculto ele deve ser pesquisado. Se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão, da ciência. Hoje temos a geologia, a física, a astronomia, para explicar todas essas coisas e não ficar crendo naquela velha colocações, que é passado aí de tempos em tempos aí através da fé cega. Muito bem, hoje dentro do capítulo 12 comentaremos do item 18 ao item 21. Nesses primeiros tempos, o pouco conhecimento fazia com que o povo hebreu tivesse sobre Deus uma forma concreta. Da mesma forma que Jesus, quando veio à Terra, nos disse que tinha muito para falar e que ainda nós não tínhamos ouvidos para ouvir, da mesma forma Moisés, que foi a primeira revelação, ele não tinha como colocar de maneira diferente a ideia de Deus. Como ele iria explicar um Deus de uma forma abstrata para seres, inteligências ainda primitivas, ainda incapazes. Seria como explicar a grandeza de Deus para uma criança. Ora, não seria mais crível falar de coisas que ele pudesse ver? A passagem que diz: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vendo os brandos. Eles precisavam dessa figura alegórica, mas assim como os povos primitivos, assim como a criança, evoluem, todos evoluem. E é necessário adaptar aquele ensinamento ao modo em que seja melhor digerido, mais aceito pelo raciocínio, uma outra versão da mesma passagem, não alterando o que foi dito, mas sim o teor dela, o que quer dizer. A mesma passagem que definiu um outro sábio mais tarde definiu, Eles ouviram a voz do Eterno percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. Na própria falta de Adão, há um simbolismo muito grande que nós precisamos analisar. O fato dele ter comido um fruto não pode justificar uma punição tão severa que foi aplicada por um Deus extremamente justo e bondoso. Como admitir que Deus iria contra a sua obra? Pois ele é o Criador de tudo. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que é Deus? Percebam que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E a resposta do Espírito de Verdade é simples e concisa: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Portanto, ele criou tudo e ele estaria indo contra a sua criação. E mais, para que o homem foi criado, senão para a sua propagação. Imaginemos nós, se Adão e Eva não tivessem cometido o crime de tocar o fruto da árvore proibida, continuariam eles a viver no paraíso? E a humanidade? Não existiria? Ambos não foram criados para viverem a sós na terra. Tanto que depois de formado, vem a frase que está em Gênesis, capítulo 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-vos ao vosso domínio. Ora, como é que eles podem ser punidos, sendo que o que eles fizeram foi executar a lei de Deus? Qual a causa, então, de tamanha punição
estendida a toda a sua descendência? Vejam bem, os erros de Adão, ele não teve que corrigir sozinho. Foi lançado entre aspas, uma maldição por Deus para a sua descendência. Hoje nós conhecemos, né? A lei de ação e reação, de plantio e colheita. Como Deus, voltamos a falar em sua infinita misericórdia. Infinita misericórdia. Pode ele punir toda a humanidade por um erro cometido por Adão e Eva? É meio estranho, né? Nós pagarmos pelo erro de um outro. Não está dentro da lei de ação e reação. O fim da era dos instintos marca justamente a era da consciência, da razão, das escolhas. Houve erro? Sim, houve erro. E não somente um. Até hoje nós erramos. Depois de milênios, Jesus já veio à Terra, somos conhecedores da lei de amor, tanto ao próximo como a Deus sobre todas as coisas. Ainda teimamos em fazer escolhas indevidas. E o que houve foi apenas uma infração. As leis de Deus. E Adão, por simbolizar o primeiro homem, ficou como símbolo dessa desobediência. Quando Deus disse a Adão que ele teria que tirar o seu sustento do trabalho, podemos receber essa informação como punição ou como graças? Pensem bem. Sim, porque tirar o seu sustento do seu trabalho é uma graça enorme e que muitos hoje em dia oram pedindo para ter o trabalho, para ter o seu próprio sustento. Quantos desempregados não oram diariamente procurando trabalho, procurando o emprego para poder manter a sua subsistência? O que faria o homem se não houvesse o trabalho? A sua inteligência se desenvolve através do trabalho. A sua inteligência não iria desenvolver. Se não desenvolve a inteligência, como que o progresso se daria? A própria terra, né? Fecundada, transformada, gerando frutos para a alimentação da humanidade. Em Gênesis capítulo 2, itens 5 e 7, ele fala: o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra um homem. Essas palavras, aproximadas dessas outras, enchei a terra. Ao progresso espiritual, segue em paralelo o progresso espiritual. Ambos têm que seguir mais ou menos próximos, né? Tudo está contido na lei de Deus para evoluir. O homem, desde a sua origem, estava destinado a povoar a terra, a cultivá-la, a trabalhar. Voltamos à questão. E se Adão não tivesse cometido tais pecados, como estaria a terra hoje? As leis de Deus imutáveis iriam sofrer atrasos pela não desobediência de Adão? Adão não teria cometido alguma falta. E o que teria sido feito da humanidade? Teria alguma perda nas leis de Deus? A própria dor no parto, né? Que ele colocou para a mulher, seria uma punição à mulher? Ou castigo? Ou uma necessidade fisiológica? Claro, né? Não precisa nem responder, né? Um momento tão belo, tão lindo, que segue as diretrizes da lei da natureza. Quem é pai, quem é mãe, entende o que eu estou falando. Desejamos a todos um bom dia, um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.